Boa tarde, é com muita alegria que eu saúdo todos aqueles que vão estar chegando e vão estar se unindo a nós nesta reflexão, nesta tarde, aqueles que vão assistir no decorrer deste dia e nos dias a seguir, todos são bem-vindos no santo nome de Jesus. Eu iniciei falando que é com alegria. Sabe por quê? Porque o tema para a nossa reflexão de hoje é a alegria. O fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é a alegria, né? Portanto, a alegria é fruto do Espírito Santo. É algo que o Espírito Santo vai gerando dentro de nós, vai produzindo dentro de nós, consoante o novo nascimento, consoante a nossa entrega a Ele, né? Em submissão. Então, Ele vai operando, vai gerando, vai fazendo crescer e se desenvolver. Tal como, né? Jesus lá em João capítulo 15 fala sobre os ramos que estão ligados na videira, porque estão ligados na videira, eles produzem, né? Produzem fruto. Então, gente, a alegria é fruto do Espírito. Repita isso em voz alta, para você mesmo. A alegria é fruto do Espírito Santo em nós. E isso eu creio, é minha oração que isso venha trazer, tipo assim, algo novo, acrescentar algo do céu, do Senhor, dentro dos nossos corações, quebrando conceitos errados, né? Que eventualmente podem estar associados ao nosso conceito da alegria, né? Então vamos aqui pensar que existe uma alegria que é terrena, uma alegria que é circunstancial, né? E o que nós podemos aprender ou pensar ou associar a essa alegria circunstancial? É aquela alegria que vem em decorrência de coisas que nós possuímos, coisas que nós alcançamos, né? Então vamos dizer que quando a nossa alegria ela está associada a coisas, a pessoas, né? A circunstâncias, essa alegria nós com toda certeza podemos dizer que é uma alegria terrena. Por quê? Porque está atrelada a coisas aqui da terra, né? Não quero dizer com isso que nós não vamos desfrutar desta alegria, ou que essa alegria não seja importante, mas quero frisar aqui que esta alegria não é a mais importante, não é a mais importante nas nossas vidas. E a outra coisa mais importante, esse tipo de alegria não satisfaz o meu coração, não satisfaz o teu coração, porque ela está atrelada à circunstância. Então, enquanto aquilo dura, eu tenho alegria. Depois que passa aquele efeito, a alegria vai embora, né? A alegria vai embora e novamente nós vamos estar ali cavando e correndo atrás, né? Correndo atrás, como o autor, né? Como Salomão diz lá em Eclesiastes, é correr atrás dessa alegria, desse tipo de alegria, como correr atrás do vento. Você não vai alcançar, vai gerar o quê? Frustração, vai gerar cansaço. Não produz resultado algum. Se perde no tempo, é como palha. Resumidamente, não satisfaz. Mas aquela alegria que é fruto do Espírito, esta sim. E é isso que o Espírito Santo de Deus, nesta tarde, deseja ministrar aos nossos corações. E eu vou começar por dizer, você gostaria de experimentar esta alegria, fruto do Espírito Santo, na sua vida? Né? Diga aí um amém, né? E
se você tiver aí, já coloca um comentário sobre isso. Diga, sim, eu gostaria de experimentar esta alegria espiritual, esta alegria que é fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de ler com vocês lá Neemias 8. Eu gosto muito desse texto, Neemias 8, versículo 10. Foi uma situação em que o povo, né, Deus estava usando, né, iria usar, estava assim, um pouco no início da obra que Deus chamou Neemias para fazer, que seria a reconstrução dos muros de Jerusalém. É um texto bíblico muitíssimo interessante, tem lições a respeito de ter lições acerca de liderança, lições acerca de batalha espiritual, né? Porque aqui Neemias diz que eles com a mão, eles pegavam a arma, né? A espada, e com a outra mão eles pegavam um instrumento de trabalho, a pá, né? Para trabalhar. Então aí nos dá uma ideia de que nós estamos envolvidos também numa luta e temos que estar fazendo a nossa parte, construindo a nossa vida de uma forma normal, mas não podemos desconsiderar que precisamos de uma arma espiritual, né? De uma espada, a espada do Espírito, para que nós possamos ter vitória. Mas dentro desse contexto, houve uma determinada altura, no capítulo 8, que diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, né? O muro já tinha sido levantado e Neemias, portanto, chamou o sacerdote e escriba Esdra, e todo o povo se reuniu, né, num determinado lugar ali, numa praça, e diz: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Resumindo, o livro da lei foi lido. O que é esse livro da lei? É a palavra de Deus que nós temos hoje, né? Lá era uma porção, era apenas a parte, né, do Pentateuco, né, do livro da lei que foi dado a Moisés. Hoje nós temos a Bíblia inteira, compilada em várias versões no nosso celular, né? No nosso celular. Gente, eu fico maravilhada com o potencial que há diante de nós para estudarmos e para aprendermos a palavra de Deus. Resumindo, não quero fugir do assunto. Aqui neste capítulo 8 é uma parte que fala o quê? Da leitura do livro da lei. Então nós vemos que a leitura da palavra de Deus, ela suscitou quebrantamento na vida do povo, e é o que nós necessitamos nos dias de hoje. Precisamos ser quebrantados, e o que traz quebrantamento à nossa vida, temor a Deus, é a palavra. E essa palavra, quando foi lida, trouxe isso ao coração do povo, quebrantamento. E depois, dentro desse contexto, lá no versículo 10, Neemias falou ao povo e disse, aliás, no versículo 8, aliás, 9, oh meu Deus, então Neemias, o sacerdote, Esdra, aliás, oh Jesus, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, ou seja, os adoradores, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Ou seja, vou repetir, a leitura da palavra, o ouvir a palavra, trouxe quebrantamento aos seus corações. Nós precisamos ser quebrantados. Precisamos hoje, mais do que nunca, de termos olhos molhados, né? Como dizia
John Wesley no século passado, ministros, pastores, missionários, cujos olhos sejam molhados, olhos molhados que se derramam, que choram, que clamam na presença de Deus. Ele diz, nada de tristeza e de choro. Depois no versículo 10, ele acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, vírgula, pausa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma outra versão diz, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Aleluia, glória a Deus por isso. A alegria que vem do Senhor, esta alegria que é fruto do Espírito Santo em nós, ela nos fortalece. Esta alegria espiritual nos anima. Esta alegria abre os nossos olhos para vermos as circunstâncias ao nosso derredor de uma forma diferente. Essa alegria espiritual, essa alegria, fruto do Espírito, ela tem poder de restaurar as nossas vidas. Essa alegria, ela traz força e ânimo aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Quero abrir aqui um parênteses para dizer que quando uma pessoa chega no consultório de um counselor, é a expressão, o termo que nós usamos aqui no Reino Unido, ou no consultório de um psicólogo, de uma psicóloga, a pergunta que geralmente é feita, nós damos um tipo de um questionário para avaliar qual o nível de ansiedade ou de depressão, ou o que está afetando a vida daquela pessoa, mentalmente, emocionalmente. E é interessante, de um questionário que nós usamos, contendo é um questionário padrão, para essa área, ele é composto de 9 perguntas, mas é interessante, quando Deus me deu essa mensagem, o Santo logo me levou a essa situação, e eu não poderia deixar de partilhar isso para nós entendermos o quão importante é esta alegria espiritual. Avançando, 9 perguntas, mas pelo menos 4 delas estão diretamente associadas à tristeza. Então, o que nós entendemos? Que, de fato, quando a pessoa ela está principalmente deprimida, ou passando por uma situação de luto, isso envolve o quê? Envolve tristeza. Ou dentro mesmo desse aspecto da depressão, é lógico que a pessoa deprimida é uma pessoa triste, mas não só a tristeza, mas outras coisas que estão atreladas a esse conceito de tristeza, que é a fraqueza, que é a perturbação do sono, que é muitas vezes, quase 90% das vezes, está associada à falta de apetite e à falta de energia, falta de motivação, e que está associada também àquele desejo muito forte que a pessoa tem de se isolar. Ora, se a pessoa se isola, a tristeza vai aumentar. Ela vai se sentir o quê? Sozinha? Ela vai sentir que ela não tem apoio, que ela não tem suporte. Então, isso são coisas que vão aumentar a tristeza, vai aumentar o nível principalmente de depressão. Então, nós vemos aqui, gente, que é muito importante nós acessarmos esse fruto, nós desenvolvermos esse fruto na nossa vida como filhos de Deus. Entendermos que a alegria que o Espírito Santo
desenvolve dentro de nós, que Ele deseja desenvolver, ela não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que independe de situações, de problemas que nós estejamos enfrentando. Então, que isso possa realmente vir sobre a tua mente, sobre o teu coração, e que neste momento o Espírito Santo possa realmente trazer uma revelação ao teu coração, para você entender que você pode desfrutar desta alegria espiritual, mesmo passando por dificuldade. Amém? Mesmo enfrentando lutas, mesmo que algumas das suas orações não estejam sendo respondidas, ou ainda não foram respondidas, você pode ser uma pessoa alegre, né? Porque aqui o texto diz a alegria do Senhor, ou seja, é uma alegria espiritual. Ela vem sobre nós e ela é força, ela nos fortalece. E eu quero aqui dizer a questão, né? Deus deseja nos abençoar? O que você acha? Coloca aí um comentário sobre isso. Você acha que Deus deseja nos abençoar? Ele é um Deus abençoador? Eu digo que sim, né? A palavra de Deus está repleta de promessas, de bênçãos sobre as nossas vidas. Ok, eu quero ser abençoada, mas eu e você também precisamos entender que o mesmo Deus que nos abençoa, segura isso agora, né? O mesmo Deus que nos abençoa é o Deus que também permite provação nas nossas vidas. Então, isso vai nos tornar crentes maduros. Quando nós entendemos que a nossa alegria, ela deve ser, a fonte desta alegria deve estar em Deus, nas coisas do alto, nas coisas que procedem do Senhor, deve ter a sua raiz no Senhor. E vamos, portanto, entender que o mesmo Deus que abençoa é o Deus que prova. Enquanto Deus vai nos provando, a nossa fé vai crescendo. Nós vamos amadurecendo e sendo preparados para obras maiores. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus vai nos preparando. Vamos aqui agora pensar um pouquinho sobre prova, né? Prova. Quando nós pensamos na palavra prova, na minha mente sempre vem deserto, né? Lugar onde Deus nos prova. Então nós vemos aqui que os maiores personagens relatados na palavra de Deus visitaram o deserto. Então nós temos Moisés, que esteve no deserto, nós temos Elias, que esteve no deserto, nós temos Davi, que fugiu para o deserto, fugindo de Saul, nós temos o Senhor Jesus, que depois de ter sido batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, para ser tentado. A palavra diz lá, leia lá em Mateus capítulo 4, que depois de ser batizado, né, houve ali a manifestação da Trindade, né? Nós sabemos que não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas existe o conceito da Trindade, que extrapola a palavra em si, né? Porque era o Filho sendo batizado, era o Espírito Santo vindo sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e era a voz do Pai. Era a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, depois dessa manifestação gloriosa, né? Gloriosa, porque foi glória. O que é glória? É a manifestação do divino, né? A manifestação de Deus no nosso meio é a glória, é glória. Jesus esteve no deserto e ali ele foi tentado, ele foi provado. Paulo, o apóstolo Paulo, também esteve no deserto,
Numa das suas cartas nós entendemos isso. Mas notem que eu usei a palavra desses personagens que visitaram o deserto. Por quê? Visitaram, mas nenhum deles ficou lá. Recebe essa palavra. Deserto é lugar de passagem. Amém? Glória a Deus por isso. Então você pode estar vivenciando um deserto. Nesses dias, nesse período, talvez por um ano, talvez até por mais tempo, você possa dizer, olha, eu estou num deserto. Eu estou num deserto. O que é um deserto? É um lugar árido, é um lugar de pouca vegetação. Então vamos trazer isso para um contexto e vamos contextualizar isso com o nosso dia a dia, né? Aquelas situações que parece que nós fazemos as coisas, mas levamos mais tempo para realizá-las. Existe um certo cansaço, existe uma certa uma atitude às vezes de estagnação, uma sensação de estagnação, sensação. E nem sempre uma sensação reflete a realidade, é outra coisa. Vamos separar as águas e aprender a discernir o que é um fato e o que é uma interpretação. Isso faz toda a diferença. O nosso cérebro está constantemente recebendo pensamentos, informações, memórias, mas abrindo aqui um parênteses para também falar uma coisa muitíssimo importante que pode trazer libertação. Você não é os teus pensamentos. Os teus pensamentos, eles não definem você. Então temos que desenvolver discernimento espiritual. Quando vem um pensamento, na semana passada eu acho que eu mencionei alguma coisa sobre isso, eu não sei se foi na quarta-feira, na reunião de oração, estávamos saindo de Torres Vedras, indo para o aeroporto, e veio na minha mente, vão perder o avião, terão que comprar outro bilhete. Veio aquele pensamento não era meu. O que eu fiz? Eu falei o oposto daquilo. Então, recebe isso, aprenda isso aqui e agora. Quando vier um pensamento na sua mente que você vai discernir, que você detecta que aquele pensamento não é seu, não procede de Deus, ou seja, procede da terceira situação, que é o inimigo, então você não repita essa palavra. Não repita, não coloque em palavras o pensamento. Eu comecei a falar o oposto. Eu disse, nós vamos chegar ao aeroporto e vamos apanhar o nosso voo no nome do Senhor Jesus. E Deus estava ali e Deus, nós oramos por anjos e pedimos que os anjos viessem e nos abrisse as portas e que desbloqueasse aquele trânsito. Gente, não vou entrar em detalhe, mas Deus fez coisas maravilhosas. As pessoas foram nos dando passagem e nós pegamos o nosso voo. Glória a Deus por isso. Não quero aqui também deixar claro que não vai ser sempre que isso vai acontecer. Porque se pensarmos dessa maneira, estaremos entrando num caminho de triunfalismo, achando e até muitas das vezes querendo reivindicar a manifestação do poder e da graça de Deus em toda e qualquer situação. Nós vamos passar por provas, vão haver situações em que Deus de fato vai nos provar. Agora é lógico, nós devemos exercer a nossa fé em toda e qualquer circunstância, mas sempre colocando diante de Deus, Senhor, contudo que seja feita a tua vontade. Foi também a minha oração, Senhor, estamos aqui, tu sabes e conheces todas as coisas, faça-se a tua vontade, mas Senhor, cremos na tua graça, não é que nós mereçamos isso, mas é a tua graça, manifesta o teu poder. Enfim,
visitamos o deserto, porque deserto é lugar de passagem. Nenhum desses que visitaram o deserto ficaram lá, mas saíram de lá e saíram mais fortes, saíram mais preparados. Então recebe essa palavra agora no nome de Jesus. Se você está passando por um deserto, creia que você vai sair desse deserto mais forte, mais preparado. Glória a Deus por isso. Existe o deserto geográfico, que foi esse deserto que esses homens visitaram. Existe um deserto mental, a sequidão, a falta de ideias, a falta de energia, a falta de motivação. É um exemplo de deserto mental, emocional. Né? O deserto emocional, aqui falando um pouquinho diferente, é a tristeza, às vezes que vem ao nosso coração, a falta de motivação. Mas voltemos à verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela é fruto do Espírito, ela é espiritual. Então nós vamos buscar esta alegria. E nós já sabemos, podemos declarar que esta alegria espiritual, a sua fonte, a fonte verdadeira desta alegria é o nosso Deus. É Ele que nos dá esta alegria. E vamos pedir a Ele que os nossos corações possam estar cheios desta alegria. Lembrando, né, alguns textos da palavra de Deus para encerrar, eu quero que vocês fiquem com esta palavra. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Quando o nosso espírito está alimentado da palavra, vai fluir alegria, vai fluir paz, vai fluir amor, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, fruto do Espírito em nós. Lembremos lá no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35, glória a Deus. Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. De onde vem a ajuda? Para a tua dificuldade, para a minha dificuldade, vem do Senhor. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças, lhe darei louvor. Salmo 51, 12, Davi disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação é a alegria espiritual, é a alegria que procede do trono de Deus. É você estar alegre, porque você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. E que na hora, no momento que a trombeta tocar, né? Eu posso imaginar pelos sinais que estão aí ao nosso derredor, né? É que nós já estamos na última semana daquelas 70 semanas de Daniel. Que Daniel recebeu aquela revelação de Deus para entender, né, aqueles tempos, aqueles períodos. Gente, eu posso imaginar que o anjo já está com a trombeta preparada. Só falta o sinal de Deus para ele soar essa trombeta. Então aqui, essa alegria deve fazer parte dos nossos corações. Vamos deixar de lado essa alegria circunstancial, essa alegria que vem de likes no Facebook. Causa alguma alegria em nós? Causa, é lógico. Se eu estou fazendo uma live e um número X de pessoas colocam um like, eu fico alegre com isso. Eu não vou dizer que não, ou no YouTube, ou no Instagram. Mas, gente, essa não pode ser a fonte da nossa alegria, porque esse tipo de alegria é terreno, é alegria que fica aqui, porque está associada a pessoas, a circunstâncias, a eventos.
Então, a alegria que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações é a alegria espiritual. E lá em 1 Pedro, quero terminar com isso, 1 Pedro 1,8 diz sobre a alegria. Ele diz que é uma alegria indizível e cheia de glória. É a alegria que vai acompanhar a manifestação de Cristo Jesus, quando Ele estiver voltando. Gente, nós vamos ser tomados por uma alegria que não tem palavras. Pedro diz, é uma alegria indizível, ou seja, é algo que não se pode dizer. Não há palavras para expressar esta alegria. É indizível e ela é cheia de glória. Vamos imaginar algo que vem dentro de nós, numa profundidade tão grande que começa, é como se aquilo saísse pelos nossos poros, é como se aquilo pudesse ser notado no brilho do nosso rosto, no brilho do nosso olhar, na doçura das nossas palavras. É a alegria, é essa alegria do Senhor que nos fortalece. E a minha oração é que esta alegria possa tomar conta do teu coração. É esse o meu desejo, é isso que eu oro para mim mesma, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu genro, pela minha futura nora, pelas pessoas da igreja aqui na Escócia, pelos brasileiros aqui neste lugar, pela minha família no Brasil, pelos meus amigos. É esse tipo de alegria que eu, de todo o meu coração, desejo que o nosso coração seja inundado. Terminando, lá em João 16, 22, uma palavra do Senhor Jesus, ele diz assim: vós ficareis tristes. Ele disse aos discípulos, que ele estava falando sobre a morte dele, o contexto é esse. Mas vamos focar nessa expressão, vós ficareis tristes, mas, eu gosto dos mais na Bíblia, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ninguém poderá tirar esta alegria que vem da tristeza, a tristeza que foi transformada, que foi convertida em alegria. Vai ser uma alegria eterna, espiritual. Amém? Vamos orar. Deus, a tua palavra não voltará para ti vazia, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, que tu manifeste o teu poder, transformando, ó Deus, a tristeza terrena numa alegria espiritual e eterna, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, todos quantos terão acesso a esta mensagem, que os seus corações estejam abertos, Senhor, para entenderem e receberem esta alegria que é fruto do teu Espírito Santo em nós. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenham uma semana abençoada no santo nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.